E aí, galera, tudo certo? Continuando aqui a parte de associação de resistores, tá certo? Coloquei aqui uma simulação para a gente entender melhor como funciona essa associação de resistores. Então você observa que eu tenho as lâmpadas, tá? Tenho aqui duas baterias. Então eu tenho a iluminação, tá? Então duas lâmpadas de resistências idênticas. E coloquei aqui 2 amperímetros. Então você tem 2 amperímetros aqui. Então, e aí você observa o seguinte, você observa que a corrente é a mesma. Então aqui eu tenho 1,15 ampere e aqui eu tenho 1,15 ampere. Se eu aumentar a tensão, o que é que vai acontecer, gente? Vai aumentar a corrente e aumentando a corrente vai aumentar a intensidade de luminosidade das lâmpadas, tá? Então, eu aumentando aqui a tensão, estou aumentando aqui a tensão dessa bateria, ó. Consequentemente, aumentando a tensão no circuito, né? Então, eu estou aumentando e aí com esse aumento de tensão eu aumento a corrente, né? E consequentemente estou aumentando aqui a intensidade das lâmpadas. Então, você está observando um circuito em série, tá certo? Um circuito em série. Se eu pegar uma lâmpada dessa e deletar, o que acontece? A corrente ela é interrompida e aí a outra lâmpada apaga. Então você observa que no circuito em série, quando uma lâmpada ela queima, então todo o circuito ele deixa de funcionar porque a corrente ela é interrompida, tá ok? Nessa outra parte a gente tem um circuito em paralelo, tá? Tem um circuito em paralelo e aí o que acontece no circuito em paralelo? No circuito em paralelo, deixa eu colocar aqui o voltímetro, tá? Medir a tensão aqui, ó, medir a tensão. Então você observa que a tensão aqui nesse ponto entre essas duas lâmpadas é 12,50. Então se eu colocar aqui também, colocar aqui a medir a tensão nessa lâmpada, o que acontece? 12,50, né? Então estou usando aqui um multímetro, né? Ou um voltímetro, um medidor de tensão, tá? E aí, a gente colocando aqui, ó, a gente tem 12,50. Se colocar aqui novamente, a gente tem gerado por essa bateria essa tensão de 12,50, tá certo? 12,50. Então a tensão ela é sempre a mesma, tá ok, gente? Aí outra coisa que a gente pode observar é que a corrente ela muda, tá? A corrente ela é diferente. Então você observa que aqui a gente começa com 13,12, né? 13,12. Deixa eu só colocar aqui o sentido convencional, que é o sentido contrário ao movimento dos elétrons, né? Então a gente tem esse sentido aqui, ó, esse sentido aqui da corrente elétrica, né? E aí a gente tem a corrente que passa aqui 3,12 ampere. Aqui passa, aqui nessa região é 1,85 e aqui é 0,62. Então você observa que aqui eu tenho 3,12 e aí a corrente ela vai sendo alterada, tá certo? Por quê? Porque no circuito em paralelo o que importa é a tensão, tá, gente? Importa a tensão. Então a tensão ela é a mesma. Perdão, não é a questão o que importa, é a tensão ela é a mesma nas lâmpadas. Então a tensão aqui, como eu mostrei nessa lâmpada, é a mesma que a tensão nessa lâmpada, que é o mesmo nessas duas. Tá certo? 12,50. Aí eu alterando aqui, ó, o que acontece, gente? Altera a intensidade da iluminação das lâmpadas, a intensidade da luminosidade das lâmpadas. Tranquilo? Para finalizar aqui, eu vou deletar uma dessas lâmpadas. Deletando uma dessas lâmpadas, você observa o seguinte: você observa que a, a corrente aqui continua sendo as mesmas, tá? E o que acontece? As lâmpadas elas continuaram funcionando, que é a mesma coisa que acontece, é diferente, né, do que acontece lá no circuito com resistores em série. Então, com resistores em série, ao você queimar uma lâmpada, você interrompe toda a corrente e as outras lâmpadas não funcionam. Não é o que aconteceu aqui. Então, quando uma lâmpada ela queima e o circuito está ligado em paralelo, então o que acontece? As outras lâmpadas continuam funcionando, tá certo? E o importante aqui é a questão de, como eu mostrei, da tensão, né? A tensão gerada na bateria é a mesma que nessas lâmpadas,
nessa lâmpada, nessas duas lâmpadas e nessa outra lâmpada aqui que eu deletei. Por isso que elas estão em paralelo, porque a tensão ela é a mesma. Tá ok, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.